Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal Matheus Soares Tutoriais. Voltei e nós vamos continuar falando sobre contabilidade básica. Nessa aula 5, nós vamos dar continuação ao que falávamos sobre o balanço patrimonial, sobre os grupos de contas. Então, nós veremos primeiramente o passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, deduções do ativo circulante, deduções do ativo não circulante, deduções do patrimônio líquido. E no finalzinho um super resumo para vocês relembrarem tudinho sobre o balanço patrimonial. Então, para começar, nós falaremos sobre o passivo circulante. O passivo circulante é o local onde encontram-se todas as dívidas com terceiros que serão pagas a curto prazo. Essas dívidas podem ser com fornecedores, salários a pagar, empréstimos a pagar, impostos a pagar. Toda vez que vocês verem a nomenclatura a pagar, ela é classificada como passivo. Aí vale aquela regrinha lá que a gente aprendeu nas aulas passadas sobre a questão do exercício seguinte, né? Curto prazo e longo prazo. Então, se tiver no curto prazo, até o final do exercício seguinte, se encaixa em passivo circulante. Isso nós estamos falando das dívidas. Então, o passivo não circulante, a principal composição desse grupo chama-se exigível a longo prazo, que compreende todas as obrigações a serem pagas, ou seja, liquidadas a longo prazo. Normalmente, são os financiamentos obtidos junto às instituições financeiras, que são os bancos, e bancos de desenvolvimento ou de investimento. Quando falamos em patrimônio líquido, esse é o grupo do balanço patrimonial que demonstra o total de recursos investidos na empresa pelos proprietários ou sócios. As aplicações dos proprietários normalmente elas são compostas de capital e de lucros retidos, ou seja, a parte do lucro que sobre e que não é distribuída para os sócios e que após esse fato é reinvestida na empresa, certo? Então aqui nós podemos ver um balanço patrimonial da CIA Matheus Soares Tutoriais. Nós podemos ver aqui um exemplo fictício que mostra o nosso passivo circulante com 5 continhos ali, se você observar a pagar, certo? Fornecedores também é conta de passivo circulante, porque são dívidas que a empresa tem com terceiros, dando um total de 17.900 em 2015. Em 2014, 18.700. O não circulante, como nós falamos, tem a principal conta chamada exigível a longo prazo. Dentro dela nós vamos ter praticamente as mesmas contas do passivo circulante, só que são contas que serão liquidadas a longo prazo. O patrimônio líquido é onde encontra-se o capital social, ou seja, o investimento dos sócios na empresa para abrir a empresa ou investe para aumentar o capital próprio da empresa. Temos também reserva de lucros, que é onde a empresa guarda o dinheiro para eventuais acasos que podem ocorrer. E vamos dar seguimento. Então agora nós veremos as principais deduções do ativo e do patrimônio líquido. Primeiramente, as deduções do ativo circulante. Então, no item duplicatas a receber ou contas a receber, encontram-se duas deduções. Essas duas contas, como já dissemos ali no título, são contas do ativo circulante. A primeira dedução que nós veremos é a dedução chamada PCLD. O que é PCLD? PCLD é provisão para crédito de liquidação duvidosa. O que é provisão para crédito de liquidação duvidosa? É a parcela que a empresa estima que não será recebida,
motivadas pelos maus pagadores. Assim, deverá ser subtraída do contas a receber. Ou seja, é uma parte do contas a receber da empresa e que os administradores ou contadores avaliaram que não será recebida, que os clientes não pagarão. Isso é a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Como ela é calculada? Ela é calculada pela empresa mediante a aplicação de um percentual obtido pela média considerada como incobrável em períodos anteriores. Então, se em períodos anteriores a empresa considerou que um valor do contas a receber é considerado incobrável, ou seja, eles já cobraram e não foi pago, ele entra no provisão para crédito de liquidação duvidosa. Então essa é a base desta conta redutora do ativo circulante. Outra dedução do ativo circulante é uma conta chamada duplicatas descontadas. O que são duplicatas descontadas? É a parte das duplicatas a receber que são negociadas com as instituições financeiras, ou seja, os bancos, com o objetivo de quê? Da realização financeira antecipada daqueles títulos, dessa forma reduzindo duplicatas a receber. Ou seja, quando a empresa tem duplicatas a receber, mas não possui dinheiro para quitar seus compromissos, ou seja, dinheiro em espécie, lá o nosso caixa, o nosso banco e as nossas aplicações financeiras, ali que tem mais liquidez. Quando a empresa não possui isso, ela pode entrar em negociação e trocar por dinheiro com as instituições financeiras, ou seja, os bancos. Então, assim, quando os bancos trocam, o mesmo desconta, ou seja, subtrai no momento da negociação os juros. Por isso que é duplicatas descontadas. O banco troca as duplicadas que a empresa possui por dinheiro em espécie, retirando, descontando, subtraindo os juros. Então agora vocês conhecem a conta duplicatas descontadas e o seu funcionamento. Aqui nós podemos observar as deduções do ativo não circulante, ou seja, o ativo longo prazo, mais especificamente o imobilizado. É uma conta chamada depreciação acumulada. O que é depreciação acumulada? É a perda de capacidade por 3 motivos: pelo desgaste, pela deterioração tecnológica ou até mesmo pela ação da natureza. Mas desgaste de quê? Deterioração de quê? Ação da natureza em quê? Daquele imobilizado de produzir eficientemente. Ou seja, você tem uma máquina na sua empresa que o tempo fez com que ela se desgastasse e parasse de produzir a quantidade que ela produzia inicialmente quando foi comprada. Isso chama-se depreciação. Então agora nós sabemos que é depreciação acumulada. É uma conta de depreciação em que nós temos várias depreciações de vários objetos, ou seja, depreciação dos prédios, depreciação dos veículos, dos móveis e utensílios, ou seja, todas as subcontas que estarão dentro do grupo imobilizado. Aqui nós temos um exemplo que são os prédios, o valor de 10 mil, com a taxa de depreciação de 4%, ou seja, a nossa depreciação vai ser de R$ 400. E assim por diante, veículos 2.000 com taxa de 20%, R$ 400 de depreciação. Então, se nós formos observar o total, nós temos o valor dos bens, 16 mil, e a depreciação acumulada de 1.200. Então, agora nós entendemos por que depreciação acumulada. Ok? Seguimos para deduções do patrimônio líquido. Então, o PL ele pode ser reduzido quando há prejuízo do exercício. Da mesma forma que a conta lucros acumulado entra no aumentando o PL, a conta prejuízos acumulado entra reduzindo o PL, patrimônio líquido. Aqui nós podemos observar que
na companhia fictícia aqui, Mateus Tutoriais, incluindo as deduções aqui nesse balanço patrimonial abaixo, nós podemos observar que no ativo circulante nós temos ali o disponível, onde ficam a nossa maior liquidez na empresa, ou seja, caixa, bancos e aplicações financeiras. O grupo duplicatas a receber, onde dentro desse duplicatas a receber nós temos as contas redutoras do ativo circulante, ou seja, as deduções, que foram as duas que eu ensinei: provisão para devedores duvidosos e duplicatas descontadas, todas elas negativas porque são redutoras do ativo circulante. Os estoques, e aí passando para o não circulante, temos a principal conta do não circulante, do ativo não circulante, que é realizável a longo prazo, investimentos, e dentro do imobilizado nós temos prédios, veículos, móveis e utensílios e máquinas e equipamentos. E lá embaixo nós temos a conta redutora desses 4 itens acima, ou seja, depreciação acumulada. Nessa depreciação acumulada nós temos o acúmulo das depreciações tanto dos prédios como dos veículos, dos móveis e utensílios e das máquinas e equipamentos, certo? E no intangível, que é mais um dos grupos do não circulante, nós temos a amortização. A amortização tem o mesmo princípio da depreciação, certo? Só que para bens intangíveis não se chama depreciação, se chama amortização. Tem um pouquinho de diferença, mas nós veremos em outra aula mais específica sobre a amortização. No passivo IPL nós podemos observar o passivo circulante, que tem aquelas continhas lá, a pagar, fornecedores, financiamentos. No não circulante nós obtemos as mesmas contas e outras, claro, só que a longo prazo. E no patrimônio líquido nós podemos observar o capital social dos proprietários ou sócios, reserva de lucros, que é um grupo, e dentro desse grupo nós podemos observar uma conta redutora do patrimônio líquido, ou seja, uma dedução do patrimônio líquido, conhecida como prejuízo do exercício. Nesse caso a empresa possui um prejuízo e não um lucro, então entra negativando o seu patrimônio líquido. Então aqui nós temos um resumo para vocês darem uma olhada, uma lida de tudo que a gente falou aí. Então se você gostou da aula, dê uma curtida, um likezinho aí no nosso vídeo, compartilha para seus amigos que também estudam contabilidade, e qualquer dúvida estamos aí. Na nossa próxima aula 6, veremos a apuração do resultado e regimes da contabilidade. Então veremos a apuração do resultado, o conceito de receita e despesa, a diferença entre a despesa e o custo, o regime de competência e o regime de caixa, que são 2 regimes da contabilidade. Obrigado e até a próxima.